Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, ela se esforçando para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Nada aconteceu. O corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo, uma vez que estivesse livre do casulo. A borboleta não estava pronta, não era o tempo dela. Ela precisava de mais tempo, de mais esforço para ficar pronta e poder realmente voar, né? Oi? Tudo tem o seu tempo. Exatamente, né? E será que a gente não faz isso com as pessoas, principalmente com os próximos a gente, aqueles mais próximos, né? O marido, a esposa, o filho. Para parar para pensar, né? Às vezes a gente tem tanta ânsia de que a pessoa vá, conquiste, faça, e não está no tempo dela, não está na hora, né? A gente acaba desrespeitando a pessoa, a gente quer passando por cima do tempo dela voar. Então a gente precisa aprender realmente a olhar para isso, para perceber esse tempo de cada um e respeitar isso. Ed, que é o autor do livro que eu falei, ele fala assim: na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. Todo mundo está aqui para evoluir, não é? Né? Ó, a gente fala, né, que a vida é uma escola e a gente está aqui para essa evolução. Porém, cada um no seu tempo, no seu grau. Cada um está num grau de evolução, de adiantamento. E a gente vai seguindo, né, esses degraus no nosso tempo. E a divindade manda o tempo todo lições para a gente. Fala aqui sementes de crescimento espiritual. O tempo todo está chegando para a gente, mas nem sempre a gente está aberto, a gente está no momento propício para entender aquilo. Às vezes um já está mais adiantado, já, nossa, peguei rapidinho, já foi seguindo, e o outro passou a lição, ele nem viu que era uma lição e foi, né? Não estava ainda para ele, porque tudo é de acordo conforme o desenvolvimento de cada um, as habilidades que ele já desenvolveu, o entendimento que ele já tem para poder receber aquelas sementeiras, né, de entendimento. Vamos observar com a natureza, então, as flores, né? Eu tinha pensado justamente em rosa. A gente tem rosa aqui. Ficou bem didático já. Já abrindo, outra na sua plenitude bem aberta e outra já caindo as pétalas, né? Num pé só. Então, ali já mostra essa diversidade. E a gente fica bravo com a rosa porque não está todas abertas juntas, iguais? Não, né? A gente entende que cada um ali tem o seu tempo e a gente ainda admira a beleza dessa diversidade. Que bom que uma já está morrendo, mas a outra ainda já está despertando e assim vai. Então, se com a planta a gente entende, por que não com a humanidade? Que somos todos diferentes,
fisicamente, o jeito de falar, de andar, de pensar, tudo é diferente. Por que que a gente vai querer que todo mundo se desenvolva e desabroche ao mesmo tempo, da mesma forma? Não vai funcionar, né? Então a gente deixa todo mundo se desenvolver no seu ritmo, sem violentar ninguém, né? Sem comparar com ninguém, porque às vezes a gente também compara, né, com o filho principalmente, mas ai, porque fulano é assim, porque você também não é. Seu irmão fez assim, por que você não faz igual? Não tem isso? A gente ouve. Às vezes a gente cresceu ouvindo isso, né? Então, mais uma vez, a questão de respeitar as diferenças individuais mesmo. Porque a gente fica ansioso para que algo aconteça. Uma mangueira, por exemplo. Eu quero mangas. Tá florescendo. Vai adiantar eu falar, não, eu quero instantaneamente que já tenha manga madura. Não vai ter, né? Então não adianta a pressa. Cada um com as suas possibilidades e limitações. E aí, nesse ponto, o Hamed traz a parábola do semeador que Jesus deixou para gente. Porque ele compara os terrenos diferentes com as pessoas, né? Aqueles solos diferentes com os diferentes níveis de evolução de cada um. E a parábola é isso, né? Ela faz uma analogia, uma comparação com alguma coisa. A gente não vai levar no pé da letra. A gente encontra essa parábola no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos devem conhecer, talvez não lembre bem, outros talvez não conheçam. Então, vou ler o pedacinho aqui do começo para a gente poder discorrer sobre ela. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, de versículo de 1 a 9. Para a gente lembrar. E aí vamos entender cada solo desse. Que tipo de pessoa, que comparação que a gente pode fazer, né? Então, começando pelas sementes que caíram no meio do caminho e os pássaros comeram. Elas representam as pessoas que têm aquela mentalidade mais bloqueada, que está mais limitada, que não se abre para o aprendizado. Até porque talvez isso incomode, talvez ela tenha que mudar o jeito de ser, sair da zona de conforto. E isso vai dar trabalho, né? Então é mais fácil, não sei de nada, não é comigo, e segue adiante. Então essa seria as sementes que os pássaros comeram, né? Ela não se abre realmente. Eu até pensei, né, na síndrome da Gabriela. É. Sim. Ele não faz nada, ele está indo dormir, por isso que ele está fazendo esse barulho. 2, 3 e 4.
Pode ficar sossegada aqui. Dificilmente vem aqui. Mas com todo mundo aqui assim, acho que é difícil. Então, aí eu comparei isso, né? Eu lembrei da síndrome da Gabriela, que são aquelas pessoas que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, não quer mudar. Esquece da evolução, porque tá confortável, né? O que é bem diferente de Gandhi, por exemplo. Vem pra cá. Fica à vontade. Tudo bem. Tranquilo. Gandhi, ele, numa das passagens, né, tem muitas histórias da vida dele que ajudam muito, né, dessas sementinhas que vêm para o nosso conhecimento. E eu não lembro certinho nesses cursos que a gente faz e fica registrado de uma certa forma, né? Mas ele conversando, perguntaram alguma opinião para ele deu a opinião dele. Um pouco depois, perguntaram a mesma coisa. E ele deu outra opinião. Ele falou outra coisa sobre aquele assunto. E aí falaram, mas outro dia você falou que outra coisa, você falou diferente do que você está falando agora? Como assim? Aí ele falou, não, eu pensei melhor e mudei de ideia. Que bom, eu evoluí, sinal que eu evoluí, né? Então, ele não era mesmo desse tipo de semente que foi comida pelos pássaros, porque justamente você vai pensando e você vai chegando a outras conclusões e percebe que não estava tão bom, né? Você pode melhorar cada vez mais, não se acomoda, né? A outra semente, né, voltando lá na parábola, as que caíram em lugares pedregosos, onde havia muita terra e logo nasceram. Só que ao surgir o sol, queimaram, porque a terra era escassa e as suas raízes não eram suficientemente profundas. Então, quem seriam essas pessoas, né? Que não suportaram o calor da prova. Estava muito na superfície a semente, o sol queimou e logo já morreu. Sabe aquelas pessoas fogo de palha? 5, 6, 7. Né? Que se animam logo com alguma coisa, ficam todas entusiasmadas, eu vou fazer, né? 1º de janeiro vou começar isso, começar aquilo. Uma semana já desistiu de tudo, já esqueceu, não tem o compromisso consigo mesma de realmente ter aquela determinação. Não, eu vou tomar isso como meta para minha vida e vou seguir, né? Quais são os caminhos que eu tenho que fazer para atingir essa meta? E vai com determinação? Não, mas as pessoas não têm isso. Se animam e logo o fogo se apaga, porque não tem essa base, não tem a profundidade. Porque hoje a gente é fruto de todo o nosso passado. O que a gente traz hoje é a bagagem de muitas vidas, inclusive, não só dessa, né? E quando não tem uma boa bagagem para você nessa daqui, ter essa firmeza, essa determinação de ter o um compromisso com a sua evolução, você acaba se limitando também, né? Até às vezes, se você não tem como suportar tantos aprendizados, eu entendo que é uma certa defesa. Você só consegue absorver aquilo que você vai dar conta. Porque também você pode até sair um pouco da casinha se é demais, né? Você não consegue lidar com tudo que está vindo. Então, a pessoa acaba se bloqueando e fica com aquilo que ela vai dar conta. Apesar de ter muito entusiasmo, ela vai apagando o fogo dela por falta dessas raízes profundas, por falta dessa bagagem que tem que ser acumulada, adquirida devagarzinho, né, com bastante esforço. Passe número 8, 9 e 10.
E assim, né, essa capacidade de compreender a realidade das coisas vai depender do potencial, do grau evolutivo de cada um. Portanto, querer impor às pessoas o que você quer que ela aprenda, ou que ela faça, ou como ela haja, né, não vai dar certo. Mais uma vez falando, é um grande desrespeito à individualidade da pessoa e chega a ser perigoso, porque às vezes você consegue romper um relacionamento por conta disso, de estar insistindo no que o outro não pode fazer, não pode dar. A outra parte das sementes, as que caíram nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. O que seriam esses espinheiros? As ideias sociais. Vale lembrar que lá no tempo de Jesus, o que regia eram as leis de Torá, que faz parte do livro do judaísmo. Né? Eles ditavam as regras, muitas regras. O que eu pesquisei, tinha 613 leis. Imagina, né? Nos 10 mandamentos da Igreja Católica já é difícil todo mundo seguir, imagina 613, né? E eram rígidas essas leis. E todo mundo, governantes e governados, deveriam seguir estas leis naquele tempo. E quem não conseguia pensar com a própria cabeça ficava ali dominado, né? Seguindo, sabe? Abaixa a cabeça e vai, né? Só cumpre sem nem saber por que está cumprindo. Então, esses eram os espinheiros daquele tempo, né? Essa determinação de cima para baixo, que você nem pode pensar a respeito e só cumpre. Você acaba sendo tolhido, né? Não tem a sua individualidade não é respeitada. E Jesus, como que está aqui, combateu muito esses espinhos da opressão. O Hamed fala em espinhos da opressão, né? Ele combateu. E aí eu lembrei de uma passagem do Evangelho em que ele fala: por que os fariseus perguntam, né? Os fariseus perguntando para Jesus: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Estava falando dessas tradições. Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Pode falar. Passe número 11, 14. É o 12, 13, não sei. Hã? Ah. E o 13? O que aconteceu? Ah, tá bom. Bom, então repetindo, por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. E Jesus respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Para eles cumprirem a lei do Torá, eles acabavam violando a lei de Deus. Aí ele segue as explicações, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele conclui: o importante é o que sai da boca do homem e não o que entra. Então, esse eu coloquei aqui só como um exemplo de como Jesus combateu essa questão das regras sociais, ou que fossem as leis da época, as leis religiosas da época, né? Sempre dando mais valor ao que a pessoa pensa, né? À individualidade dela. E hoje? Hoje a gente não tem o Torá mandando na nossa vida, pelo menos não aqui. Será que a gente tem esses espinheiros? Bastante. Fiquei pensando sobre isso, né? O modo de vida que a gente leva, vocês acham que a gente é livre totalmente? A gente pensa com a nossa cabeça? Com a mídia mandando em tudo. Quando eu era criança, mais ou menos um monte de gente aqui,
Não tinha uma propaganda? Compre batom. Vocês lembram? Quase que a gente assim, né? Compre batom, vamos comprar batom. Mas é mais perigoso ainda, né? Porque não tá tão nítida a coisa. Só que a gente é comandado. Quanta coisa a gente não compra sem ter necessidade, mas tá na moda, tem a propaganda, fulano também tem, eu também tenho que ter. Cadê a liberdade aí? Vai buscar uma coisa, não. Pega o celular e vê tudo que aparece para você. Foi liberdade? Foi o algoritmo que mandou para você, diante dos seus cliques de curtir, do que você pesquisou e já manda ali, e aí você fica limitado naquilo que está mandando. E aí a gente acha que está sendo livre, que não tem. Como é que chama, Picho? Ah, né? Quando? Oi? É, não, é coisa de lei mesmo, quando não deixa. Como que chama? É, a gente tem liberdade, cada um pode falar o que quer, né? Mas será que é? A gente está limitado nisso. Né? A gente quer acompanhar muito a sociedade. É, Não é aquilo que a gente gosta, que a gente gostaria de fazer, ou não é aquilo que eu concordo, mas eu acabo concordando porque a sociedade, todo mundo, como é que vai ser? Eu vou ser diferente, né, da história. que é a história de se preocupar com a opinião do outro, né? O que, que o outro vai pensar? Ah, é diferente, tal. Ah, então vou fazer igual para ninguém ficar falando, né? A própria mídia social, que todo mundo fica preocupado com o que está pondo lá, como vai ser visto, né? As próprias fake news também, que dificilmente alguém não cai em alguma. Agora tem deepfake, que é mais difícil ainda de você perceber, né? Então, olha quantos espinheiros aí para gente observar e cuidar, né? Então, quem que é autêntico realmente hoje? Quem que pensa por si próprio? E quem está consciente o tempo todo? A gente pode ter alguns momentinhos de consciência no dia, né? De estar prestando atenção na gente, vendo, sentindo, percebendo o que, que a gente está pensando, falando, fazendo. Quantos minutos no dia a gente tem dessa consciência plena? Poucos, né? Bem poucos. Então a gente tem vários espinheiros aí que vão cegando a gente para a realidade maior da vida, né? E desse comprometimento que a gente deve ter com a nossa evolução. Então, para a gente prestar atenção e tomar cuidado com tudo isso. E aí, a outra parte, que é da semente que caiu em boa terra e deu bons frutos, frutos abundantes. Quem seriam essas pessoas? Aquelas que já estão mais prontas para receber os ensinamentos, que já trazem uma bagagem, que já se desenvolveram, já têm discernimento, já têm mais consciência, compreensão. Então, facilita, tudo isso vai facilitar a abertura para receber esse aprendizado todo que a vida vai trazendo o tempo todo. E a gente precisa então se concentrar nesse aprendizado real, realmente, usando nosso senso, nossos atributos para que ele aconteça, mas sabendo que isso demora um tempo para ser desenvolvido. Não é da noite para o dia. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, mas tem que ter a determinação, né? É uma paciência para não ficar se chibatando, mas tem que ter a determinação também. Não pode, aquela coisa, né? Não, tudo bem. Deixar muito
muito ao Deus dará, assim, que aí também não vai evoluir. E quem consegue esse discernimento, todo esse aprendizado, vai mostrando esse amadurecimento psicológico. Então, essas são as sementes que dão os bons frutos. O apóstolo Marcos, ele disse assim: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ele está mostrando o que aqui? Toda essa etapa de evolução, né? Ele comparou de novo com a planta, a evolução, mas que nós também temos essas etapas. Então, segundo a parábola do semeador, né, que mostra justamente essa visão que Jesus tinha, esse entendimento de que cada um de nós tem um amadurecimento psicológico, estamos num diferente nível. Ela mostra esses diferentes níveis de amadurecimento e lembrando da importância da gente respeitar o nível de cada um, né? Principalmente de quem está próximo da gente. E o que a gente pode fazer de melhor para os nossos companheiros de jornada? Esperar em silêncio e com paciência. E quando eu li isso daqui, me lembrei de um trecho de um livro que chama Esculpindo o Próprio Destino, e tem uma passagem em que Jesus vai conversar com aquele que assinou o papel para que ele fosse crucificado. Foi a pessoa que mandou ele para a crucificação. E tentando convencendo não, mas tentando conversar com ele para que ele saísse das trevas. Já tinha se passado 2000 anos. Esse livro é recente. 2000 anos e ele ainda estava ali, ele já está esmorecendo, né? Já está aliviando um pouco aquela raiva, tudo aquilo que ele sente, mas que ele realmente olhasse e tivesse a coragem de sair dali. E ele falou que não ia sair de onde ele estava. E Jesus entendeu, compreendeu com seu amor infinito que tem, e ok, vai continuar sim, mas eu sei que depois, né, em breve, você vai conseguir sair desse ponto em que você está. Mas ele aceitou, respeitou, não ficou lá, vamos, né? Não. Então, essa passagem foi algo muito marcante para mim, porque mostrou um nível de amor que só Jesus Cristo tem, né, pelo próximo, e essa aceitação e a certeza de que em algum momento ele vai se regenerar, vamos dizer assim. Ele vai sair desse estado que ele está. Olha o respeito que teve. Mas além da gente esperar com paciência e em silêncio, a gente deve lembrar que a gente pode ir semeando, né? Semear a gente pode sempre. Às vezes um olhar, um sorriso, uma palavra amiga, uma atitude, um exemplo que a gente dá, que às vezes a gente está semeando, às vezes a gente nem sabe que está semeando. Então, que a gente possa continuar a semear. Se a gente estiver nessa possibilidade. Mas todo mundo tem alguma coisa que pode ajudar o outro. E aí eu pergunto, em que solo que a gente está? Cada um de vocês. Que tipo de solo é você? Ou é um pouquinho de cada? Também pode, dependendo do momento. Né? Esse momento assim de se olhar, de se conhecer. É importante a gente ter momentos diários para parar e se olhar e se conhecer um pouquinho mais. E ver o que eu andei nesse dia. Sabe aquele balanço do final do dia? O que eu fiz de diferente que eu posso ter melhorado um pouquinho? Ou onde eu pisei na bola, né? Onde eu errei e eu posso
tentar fazer melhor amanhã? Porque é aquilo. Hoje eu quero ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Amanhã eu quero estar melhor. Então, fazer isso com a gente mesmo. Mas a gente precisa ter esse momento de quietude para poder se olhar.